Olá, bem-vindo a esse canal Terapia Humanizada. Esse canal foi criado com o objetivo de trazer conteúdo de autoajuda e autoconhecimento, que tem como base a verdade e a seriedade da ciência, expansão de uma consciência curativa. E hoje vamos falar do medo. Como lidar com os medos contidos na nossa mente. Primeiro eu quero falar aqui para você que o medo faz parte da nossa existência humana. E como se descreve o medo? Para nós humanos, o medo pode ser considerado como um sentimento de receio em relação a uma pessoa, a uma situação ou mesmo a um objetivo. É inerente que a própria pessoa, o que se sente atemorizado com algum indivíduo ou com alguma situação, se torne uma pessoa indiferente àquela ação, àquele programa ou àquela pessoa. Existem algumas definições nos dicionários psicológicos que falam sobre o medo e que diz que o medo significa uma espécie de perturbação diante de uma ideia e diante do que está exposto a algum tipo de perigo, quando nós nos sentimos expostos a um perigo. E também que pode ser real ou não, ou seja, um medo criado pela nossa mente. Pode-se entender ainda que o medo, enquanto no estado de apreensão, ele precisa de atenção. E muitas vezes a pessoa que está acometida pelo medo fica com aquela ideia ou com um vago sentimento, esperando que algo ruim vá acontecer. Mas nesse episódio aqui, eu não quero falar do medo como um sentimento, mas eu vou falar do medo com um olhar terapêutico. Como terapeuta metafísica, eu quero trazer aqui para você a definição de um medo que está ligado à nossa existência e quando ele passa de sair, ele já começa a trazer problemas para nós. Como eu falei no início, o medo é um sentimento, uma emoção que faz parte da nossa existência. Por quê? Porque é um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana. Uma pessoa sem medo nenhum pode se expor a situações extremamente perigosas, arriscando a própria vida, sem medir possíveis consequências trágicas de seus atos. Por isso que o medo é importante, para que a gente venha se precaver e até mesmo nos defender de uma situação perigosa. E como o nosso organismo reage diante do medo? O nosso organismo, o medo, ele traz para o nosso organismo a sensação em consequência da liberação de hormônio, como a adrenalina, que causa a imediata aceleração dos batimentos cardíacos, e também uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva, física ou mental, cuja função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. Antes de sentir medo, a pessoa experiencia a ansiedade, que é uma antecipação do estado de alerta, entre outras reações fisiológicas em relação ao medo. Podemos citar também o ressecamento dos lábios, o empalidecimento da pele e as contrações musculares involuntárias, como tremedeira e entre outros reações. Logo, esse medo que falei aqui não é um medo que vai causar problemas emocionais para nós. Devemos nos preocupar, tratar e combater os seguintes medos que eu vou tratar aqui.
os medos irracional, como fobia, como síndrome do pânico. Também deve ser tratado o medo que está associado a trauma do passado, reais ou imaginário. Nesse caso, quando se consegue compreender o trauma em seus mais diversos significados, os medos tendem a diminuir significadamente. De qualquer forma, qualquer tratamento visa diminuir a níveis normais ou mais equilibrado a resposta de alerta que o medo gera. O medo pós-traumático também tem, além da fobia, também tem outras características, que são os transtorno de estresse pós-traumático, anorexia, bulimia e outros transtornos em que o medo está ligado às mudanças do corpo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você quiser saber mais, fica aqui, se assina nesse canal, compartilha, comenta. E para quem não me conhece, eu sou Rosana Lima, sou terapeuta metafísica e te agradeço ter ficado aqui comigo até o final. Deus abençoe.